Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pérolas e Ostras Podcast. Esse episódio, o tema é feedbacks. Feedbacks produtivos, a revisão que é feita aqui, que foi feita na verdade, é em cima dessa obra chamada Feedbacks Produtivos da série Harvard Business Review, Sua Carreira em 20 Minutos, uma obra que vai compilar alguns fundamentos do feedback e, obviamente, como você já sabe, não conseguiremos esgotar esse assunto aqui dentro deste episódio, até porque nem mesmo dentro de um livro é possível esgotar tudo que há para se falar sobre um assunto. Então, não há pretensão aqui de fazer um podcast, um episódio definitivo sobre feedback, mas que ele possa contribuir, preencher lacunas e talvez reforçar alguns pontos que eu percebo que, principalmente quando a gente aplica mentorias, a gente percebe que as pessoas elas sabem o conhecimento, elas sabem o que fazer. O que falta muitas vezes é relembrar e acabar colocando em prática, ou talvez até utilizar de algumas estratégias para aplicar aquele conhecimento. A pessoa até sabe, às vezes falta só uma palavra que às vezes tira aquele conhecimento do papel, que tira aquele conhecimento da gaveta. Inclusive eu tenho um post-it aqui que está escrito aqui à minha esquerda, que diz o seguinte: martelo na gaveta não coloca prego na parede. Ou seja, conhecimento que não é aplicado não tem valor. Então, obviamente, entre tantas intenções que tem este podcast, uma delas é que te proporcione segurança para que você possa utilizar o conhecimento na prática. Afinal, martelo na gaveta não coloca prego na parede. Maravilha, vamos começar aqui então. Aliás, protocolo, preciso olhar para o meu post-it aqui, senão já teria esquecido de novo. Me apresentando, caso você esteja aqui pela primeira vez, meu nome é Márcio, eu sou a pessoa que conduz esse podcast chamado Pérolas e Ostras, onde estamos revisando obras e trazendo aqui para você esta revisão em formato de podcast. Enquanto eu reforço esse conhecimento, porque eu não lembro de tudo, eu não sei de tudo e eu esqueço das coisas, então eu estou revisando obras e reforçando o meu aprendizado, e enquanto isso eu divido contigo, que a gente ganha dos dois lados, onde você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso não só ao conteúdo do livro que eu vou trazer para você, mas também das minhas visões aqui, e através disso eu possa gerar valor para você. Maravilha? Feito. Vamos lá então. A gente está falando aqui do episódio 2, né? Esse é o episódio 2 do Pérolas e Ostras. A gente vai falar aqui sobre feedbacks produtivos e a gente vai dar sequência aqui nessa obra. Eu li esse livro em 2024, só recapitulando aqui, porque às vezes eu esqueço. Ele foi produzido, ele foi escrito em 2014, publicado em 2014 nos Estados Unidos e foi publicado aqui no Brasil em 2022. Ou seja, existe um gap aqui de aproximadamente 8 anos, né, entre um e outro. E talvez você pode pensar, mas esse livro não está desatualizado. Não, por quê? Porque ele é um livro que vai falar de conceitos. Obviamente, o mundo mudou, a realidade mudou, mas as pessoas elas seguem com os mesmos padrões comportamentais, vamos dizer assim, talvez até padrões biológicos, os fenômenos eles se adaptam, enfim, mas em linhas gerais a gente tem ainda muita coisa que está escrita aqui que vai poder ser aplicada e eu vou trazer esse conteúdo, esse conhecimento para você aqui. Vamos lá então. Uma espécie de prefácio do livro aqui, uma apresentação, ele fala basicamente dos benefícios do feedback, ele fala basicamente dos riscos de você não aplicar o feedback, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, que as pessoas elas acabam deixando o feedback muitas vezes para um evento na avaliação de desempenho em grandes empresas. E aí, ao invés de se tornar algo que deveria estar na rotina, acaba virando um evento que muitas vezes é sentido, inclusive, com muita ansiedade, porque ele já vem repleto de estereótipos e acaba não sendo produtivo. Acaba sendo mais um evento na agenda do mundo corporativo e acaba não escolhendo os frutos tão benéficos dessa coisa, desse evento, dessa prática que é o tal do feedback.
Então, começando aqui, é importante focar em necessidades, né? É importante também criar um vínculo real, né? Para você conseguir de fato acessar a pessoa, porque o feedback ele tem uma intenção que na minha fala aqui, do próprio Márcio e não do livro, mas eu entendo que o feedback ele tem o poder de dar clareza. Você pensa o seguinte, você quer tomar uma decisão, tá? Esquece feedback agora. Você quer tomar uma decisão. Você prefere tomar uma decisão com clareza ou uma decisão sem ter as informações? Como é que você prefere tomar uma decisão? 1 mais 1 é 2, eu tenho certeza que você respondeu que prefere tomar decisões com clareza. E aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer no dia a dia para dar clareza para as pessoas que trabalham conosco, sejam elas liderados ou colegas, e também da mesma forma, como a gente pode ter mais clareza para guiar nossas decisões. E o feedback ele tem esse poder, porque ele vai dar clareza para a pessoa que está recebendo o feedback, né? Inclusive tem um livro sobre feedback que fala, como é que é o nome? Se eu não me engano, Eu Preciso Saber Como Estou Indo. Algo desse tipo, algo desse gênero. Confesso que eu nunca li esse livro, mas o título sempre me chamou a atenção. Preciso saber como estou indo. Olha que interessante. Porque como eu sei se eu estou no caminho certo se eu não tenho pequenos feedbacks? Obviamente, existe a nossa fonte de feedback, que somos nós mesmos. Né? É eu me avaliando. É eu, enquanto estou falando aqui para você, me avaliando como um interlocutor da mensagem que eu estou levando para você. Eu me avalio, mas a minha avaliação ela é enviesada. Por que é tão importante o feedback? Né? Tentando encerrar aqui esse prefácio e poder entrar direto no conteúdo do livro. Porque ninguém, em primeiro lugar, ninguém tem rótulo. Mas, usando a metáfora do rótulo, a gente de dentro da garrafa não consegue enxergar o que está no nosso rótulo. O que eu quero dizer com essa metáfora é que nós temos pontos cegos. E que se nós não tivermos a ajuda de pessoas para nos apontar talvez algumas visões, né, diferentes das nossas sobre determinadas situações da vida, do trabalho, como é o contexto que a gente está trabalhando aqui especificamente, eu não consigo tomar conta daquilo. Se você dirige, tenho certeza que em algum momento você já passou por um momento de alívio onde você fez uma conversão para a direita ou para a esquerda e aí daqui a pouco você viu que tinha um carro ali, né, no seu ponto cego. Era o ponto onde você não estava enxergando. Antes de você fazer a conversão, você olhou no retrovisor. Só que mesmo assim, olhando para o retrovisor, mesmo assim você entender, tomando a sua prudência e o seu ponto de vista, existem pontos que você não consegue enxergar. E o feedback ele tem esse poder de alguém de fora conseguir te trazer essa visão. Mesmo que não seja perfeita, mas que ela, somada a tudo que você tem dentro de si, toda a sua percepção, isso somado gera uma melhor condição de tomar decisões. Então eu acho que esse é um bom start aqui para entender o porquê é importante feedback. Tem uma outra frase que me surgiu agora aqui, do Rolf Dobelli, autor do livro A Arte de Pensar Claramente, onde ele fala o seguinte: toda vez que você descobre que está errado, é uma vitória. Por que essa frase é importante nesse contexto? Porque se você está recebendo um feedback e alguém te mostra que você está errado, isso é bom pra caramba. Se você tiver errado realmente. Porque se você não tivesse esse apontamento para descobrir que você está errado, você ia continuar errando. Então, é uma vitória descobrir que você está errado. Só que isso requer uma humildade que muitas vezes não aparece no mundo corporativo. Porque em muitos locais é uma vergonha errar. É uma vergonha admitir que está errado. Como assim tu errou? É um ambiente onde não existe a tão falado da segurança psicológica. Inclusive, provavelmente em algum dos próximos episódios aí, eu devo fazer a revisão de algum dos livros de segurança psicológica aí que estão ganhando o mundo aí, ganhando espaço, e que bom que estão ganhando esses espaços. Então, eu descobri que estou errado é uma vitória. Então, quando alguém te diz que você está errando alguma coisa, no caso de um feedback corretivo, é excelente.
Você tem que acreditar no que você faz. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Isso é fato. Mas enquanto você acredita, você precisa também estar disposto a estar errado. Disposto a estar errada. Porque isso te dá a chance de mudar de direção. E não ser aquela pessoa teimosa que insiste dando murro em ponta de faca. Persistência e teimosia são coisas diferentes, mas também isso é outro assunto que não cabe aqui agora. Mas esses são os principais motivos, eu acho que eu entendo aqui, porque o feedback é tão importante, porque ele te dá essa clareza dos seus caminhos, dos seus pontos cegos. E se te não dá a visão completa, pelo menos ajuda a acender uma vela na escuridão, a acender uma lanterna, né? Para iluminar os pontos cegos, não totalmente, mas de forma que te ajude a tomar melhores decisões. Acho que é isso. Beleza? Feedback, então, destaque desse início de livro aqui, que é o feedback define... Perdão. O feedback produtivo é aquele dado com frequência, dentro do contexto e com expectativas realistas. Por que eu achei que isso era tão importante? Por que eu tenho feito a revisão desses livros menores aqui da série Sua Carreira em 20 Minutos, da Harvard Business Review? Aqui. Porque eu percebi, basicamente, um gap tanto em aplicação de workshops quanto em aplicação de mentorias, que muitas vezes alguns básicos eles estão faltando para nós. Porque a gente vive numa sociedade tão performática, uma sociedade tão... que você tem que fazer um duplo twist carpado, que às vezes você caminhar, que é algo básico, a gente está talvez falhando nessa minha busca de uma metáfora aqui para me explicar em relação a isso. Então, eu entendi que esses básicos tinham gaps, tanto para as gerações mais antigas, mais experientes no mercado de trabalho, que talvez deixaram alguns básicos para trás, achando que depois da pandemia, tudo que foi feito antes da pandemia não presta. Tem uma galera pensando assim, nossa, tudo que veio antes da pandemia não presta, agora tudo é tudo novo. Mas tudo bem, mas é o conhecimento, existe uma bagagem que também tem valor lá atrás. Algumas coisas a gente descarta, outras a gente mantém. E principalmente para a geração mais nova, que talvez... por um modelo de trabalho diferente, não pegou muitas dessas coisas que as gerações Millennial, geração X e Baby Boomer pegaram aprendendo no ambiente de trabalho, porque não são coisas que se ensinam na escola. Então, existem muitos básicos que não estão sendo feitos. Essa é a minha percepção. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu colocar no modo de leitura, vai ficar melhor. Aqui, agora sim. Então, vamos lá. Como tratar, né? Eu gosto do feedback como a questão da higiene diária e não como cirurgia de emergência. As pessoas que às vezes querem tratar o feedback como algo que, meu Deus do céu, aconteceu um problema, aí eu vou ter que te dar um feedback, né? Tipo, como se fosse assim, tu fez alguma coisa errada, tu vai ter que tomar um feedback. Uma sanção punitiva. Tomar um feedback é uma coisa ruim. Uma sanção punitiva. A próprio jeito como eu falei aqui, o tomar um feedback já dá quase como tomar uma pancada, né? A própria linguagem corporativa talvez já puxa para esse meio, para essa interpretação, né? Para receber um feedback, eu acho que talvez até esse meu verbo precisa ser trocado. Você receber um feedback tu vai ter que receber um feedback, tu recebeu um feedback, é quase como se você fosse espancado, né? Então, não é uma questão de urgência, de emergência, quando tu tá acabando e tu vai ter que receber um feedback. Não, cara, é do dia a dia. Você não escova os dentes todo dia? Você não toma banho? E aí você pode pensar, tomei banho ontem. Tá bom. E hoje não vai tomar? Por quê? Porque suja de novo. Então, acredito que a vida, essa metáfora do banho, ela serve pra tudo da vida. Tudo é muita coisa, né? Como se fala por aí. Mas pra muitas coisas. Porque não existe nada eterno, vamos dizer assim. Nossa vida terrena. As coisas elas precisam ser repetidas. Eu tomei banho ontem, tudo bem, eu tenho que tomar banho hoje. Eu comi ontem, tudo bem, eu tenho que comer hoje também. Então, essa repetição, essa higiene diária, eu acho que é uma metáfora interessante para enxergar o feedback, diferente daquela situação emergencial. Né? O que mais eu tenho aqui? Gosto muito dessa frase, né? Acho que eu uso ela basicamente em todo treinamento que eu aplico, que é quando foi a última vez que você mudou de opinião. Principalmente aqui dentro desse contexto do feedback, após ouvir a opinião um subordinado, algum liderado. Por que isso? Porque o feedback não é só para ti não, tá? O feedback é para o colaborador.
Às vezes tem gente que faz essas reuniões one-on-one, esse um, essa reunião de feedback e acaba achando que a reunião é para se abastecer de informações com aquela pessoa para levar para uma reunião de board e não passar vergonha por não saber o que está acontecendo. Mas a reunião não é só para ti, é para o outro, então você tem que ouvir. Né? E ouvir, de preferência, sem interrupções, escutativa, um monte de coisa aqui que a gente vai falar ao longo do nosso episódio de hoje. Né? E aqui, basicamente, é o básico de voltar a dar feedback. Né? Vamos lá, então. Capítulo 1. Por que é importante dar feedback? Pô, já falei bastante coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Porque eu fiz eu atualizei esse Markdown aqui, essas anotações ontem. Vamos lá. Resolver problemas quando são pequenos. Muito relacionado ali com o que eu falei antes de não ser relacionado a tratar o feedback como a operação de bombeiros, né? Cara, tudo que melhora, os benefícios do feedback são gigantes. A gente tem uma série de evidências aqui, um conjunto de evidências, eu acho que é a melhor expressão, apontando que quando a gente aplica feedback regularmente, quando ele é respeitoso, a gente tem melhor trabalho, mudanças de comportamento indesejáveis, equipes mais motivadas, engajados, relacionamentos mais fortes que promovem diversos benefícios no contexto do trabalho, tanto em resultado quanto em bem-estar, né? Já falei aqui sobre a conversa não ser só para ti, que é uma mão dupla, né? E que a gente tem que ter a habilidade escutei essa aí ontem num grupo de estudos aqui, que é a habilidade de segurar duas verdades ao mesmo tempo. Que é você acreditando numa coisa, o seu liderado acreditando noutra, e você com essa habilidade de segurar essas duas verdades enquanto você busca um consenso e principalmente as próximas ações. Porque talvez você não vai criticar num consenso, mas você precisa enxergar no contexto corporativo, nas próximas decisões, nas próximas ações inteligentes para a saúde do negócio. E, obviamente, das pessoas, que uma coisa também está relacionada com a outra. Se um negócio não tem saúde, não tem como pagar salário, e aí a saúde mental das pessoas que não vão ter dinheiro também é afetada, então uma coisa está interligada com a outra, e porque pessoas com boa saúde mental também produzem mais, e a gente pode entrar numa roda da miséria ou numa roda da fortuna aqui, né? Sempre precisando tomar banho diariamente, como na metáfora anterior eu utilizei. Então, alguns medos aqui, né? Pô, cara, mas e se eu der um feedback e não gostar de mim? Pô, cara, daqui a pouco alguém vai ser explosivo quando eu der um feedback. São alguns medos mais comuns em relação a isso, né? Acreditar que algumas pessoas são uma argila que já se solidificou. Então, isso é um erro, tá? A gente muda ao longo da vida, todas as pessoas mudam. Obviamente, algumas pessoas são mais resistentes à mudança, resistentes a outros tipos de comportamento, novas ideias, vamos assim dizer. Porém, sim, todo mundo pode mudar, né? Você não vai conseguir obrigar ninguém a fazer nada, mas você pode guiar as pessoas a isso. Tem uma metáfora, uma frase muito comum utilizada dentro do mundo corporativo, que é: cara, eu posso levar o cavalo até o riacho, mas quem vai ter que beber a água é o cavalo. Então você não pode pegar a cabeça do cavalo e enfiar dentro da água, toma a água aqui para você matar a sua sede. Você não pode fazer isso, mas você pode guiar o cavalo até o riacho. Então, o que quer dizer com isso? Traduzindo aqui, você não pode mudar as pessoas, mas você pode ajudar as pessoas a chegarem num lugar onde esteja mais fácil elas fazerem aquilo que você entende que elas precisam fazer para melhorar o seu comportamento, seu resultado, ou enfim, o que você está querendo buscar. Então, não queira mudar o mundo também, você vai fazer a sua parte, tá? Ele traz um caso aqui da tal da Judy, uma assistente de TI que recebe uma reclamação. Esse exemplo é relevante porque ele vai ser utilizado em outros momentos aqui da revisão. É uma atendente de TI que ela recebe uma reclamação formal de um cliente. Após o encerramento da ligação, o cliente liga para a central, faz uma reclamação na ouvidoria, diz o nome dela e tudo mais, e acaba chegando, obviamente, no gestor dela. E aí, como é que conduz esse feedback? Sendo que a Judy era uma excelente profissional, a Judy era uma pessoa muito boa no trabalho dela, talvez ela só não estivesse tendo um dia bom, a gente não sabe o que aconteceu, mas o fato é, ela teve sim um comportamento que fez um cliente reclamar da atitude, do comportamento grosseiro dela. E aí, como você conduz esse feedback? Como é que você faz isso? E aí, aqui ao longo dos próximos capítulos, a gente vai explorando um pouco mais desse exemplo, né? Vamos lá aqui, o livro afirma feedbacks, ok, é isso aí, tá, já falamos sobre isso aqui.
É importante. Pior que dar um feedback ruim é não dar nenhum feedback. O que é importante nessa fala aqui? Às vezes a gente acha que a gente vai... Enquanto eu tô servindo um chimarrão aqui, às vezes a gente acha que é melhor não dar um feedback porque ABC. Vão ter algumas situações e elas vão ser exploradas em outros capítulos. Porém, quando a gente fala em linhas gerais, na maioria dos casos, a pior coisa é não ter feedback. Feedback ruim é melhor do que não ter feedback. E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é o seguinte: como é que a gente vai ser bom em algo que a gente não repete? Tem um estudo que eu adoro muito, que é um estudo, vou ter que buscar a referência dele depois aqui para tentar colocar nos comentários aqui se eu conseguir me recordar aqui, né? Vou até anotar aqui. Que é o estudo dos vasos. 2 grupos foram selecionados para avaliar para 2 atividades. O primeiro grupo tinha que fazer, vamos supor aqui, 30 dias para fazer o melhor vaso da vida deles, tá? E o outro grupo tinha a missão de fazer um vaso por dia, tá? Um grupo tinha que fazer um vaso por dia e o outro tinha que fazer o melhor vaso da vida deles. O que aconteceu ao final dos 30 dias? Eles pegaram o último vaso feito por cada um dos participantes de cada grupo e pediram para artistas, de forma subjetiva, fazer uma avaliação da qualidade, enfim, do vaso, etc, etc. E aí, qual você acha que teve o melhor resultado na avaliação dos artistas que avaliaram a qualidade desses vasos? Aquele que fez o melhor vaso e teve o objetivo de fazer o melhor vaso, ou aquele que fez um vaso por dia? Ou seja, sem buscar ser o melhor, foi constante, fez várias vezes, repetiu. A resposta é o grupo que repetiu. Ou seja, você tentar fazer algo muito bem feito, mas não praticar aquilo, não deve ter os resultados positivos de você fazer repetidamente, mesmo sem a pretensão de ser o melhor. Então, a repetição, a constância, a disciplina de treinar e repetir, nos torna melhores naquilo que a gente faz. Então, o recado aqui cara, pra você ficar bom em feedback, você tem que dar feedback, parceiro. Não tem outro caminho. Você quer ficar bom em dar feedback, você tem que botar feedback pra rua. Você tem que dar, receber, enfim. Você tem que praticar. Senão, provavelmente, você não vai conseguir ser bom naquilo. Você quer ser bom em fazer alguma coisa, repete. Certo? Maravilha. Deixa eu ver o outro ponto aqui. Um excesso de autoconfiança. Isso aqui é um caso que eu acabei anotando. Né? Esses dias eu estava trocando ideia com um colega consultor e isso aqui fala sobre a resistência de algumas pessoas ao feedback, né? Que a autoestima é extremamente elevada. Que, enfim, estava trocando ideia e, enfim, daí esse cara falou assim para mim: Márcio, tive um cliente semana passada aqui, onde eu orientei essa pessoa a dar um feedback, e aí essa pessoa, ela simplesmente disse assim: mas eu não preciso dar feedback pro meu time. Eu e meu time, a gente se entende no olhar. Meu Deus. Cara, não dá, né? Como assim você e o seu time se entendem no olhar? Com certeza um ambiente ali, né? Com certeza é uma palavra muito forte, mas a minha aposta é que é um ambiente sem segurança psicológica ali. Porque se entender no olhar sem ter feedback, cara, não tem. Com certeza existem coisas que não estão sendo ditas naquela sala. Então é um absurdo, perceba, a gente está em 2026 e tem gestor experiente achando que não precisa dar feedback porque se conversa no olhar. Olha que bonito. Pô, cara, se conversar no olhar vai bater meta? Não vai, cara. Né? E se bater tá custando vida das pessoas porque as pessoas têm coisa pra te dizer que você não tá escutando porque você tá sendo tão cheio de si que acha que se entende no olhar. Tudo bem, o olhar é um baita de um recurso, mas não substitui o feedback, né? Não dá. Isso aqui não aconteceu comigo, foi um colega consultor, mas eu achei interessante trazer aqui do lado de fora para entender quão gestores antigos e que deveriam estar dando aula de feedback, às vezes estão fechados para isso. É um ponto. Adiante aqui, né? O desconvite para ideias fixas,
Não reservar, já falei sobre isso, o feedback para avaliação trimestral, a frequência de gerar maestria, já falei bastante sobre isso. Algumas perguntas importantes e interessantes que talvez possam te ajudar caso você esteja no começo da carreira, primeira liderança, talvez querendo achar alguma informação, alguma dica que te ajude a fazer isso. Vamos lá aqui, ó. Eu estou evitando essa conversa para proteger a mim ou o meu colaborador? Quem que você está protegendo para tentar evitar? Qual é o custo financeiro e emocional de deixar esse comportamento continuar? A pessoa, ajude lá, aquela pessoa, ela fez esse erro, e aí você pensa, mas ajude, nossa, ela sempre foi tão boa, ela só teve um probleminha ali, né? Eu acho que eu posso deixar isso passar. Qual é o custo financeiro e emocional? E se esse for o primeiro de vários? E se tem uma série de si aqui? E aí lembra do que eu falei aqui em cima aqui. Cadê? Onde é que tá? Pior do que dar um feedback ruim é não dar feedback nenhum. Então sim, nesse caso da Judy, que a gente trouxe aqui anteriormente, tem que dar um feedback, tá? Tem que dar um feedback. Obviamente você vai saber fazer isso, bem feito, né? Com prática. E aí é aquela coisa, né? Pô, tipo assim, cara, você tá... Pense em qualquer coisa que você vai fazer pela primeira vez. A primeira vez que você faz qualquer coisa, você é ruim naquilo. Pensa aqui, ó. Tenta desenhar um Mickey aí. Tenta desenhar qualquer coisa que você não consegue desenhar. Sua primeira tentativa vai ser ruim. Agora, se você parar, treinar, né, entender, talvez ter aula com alguém, estudar, ler livros sobre como desenhar o Mickey e assim por diante, você vai chegar num ponto onde, caramba, melhorei. Não tô perfeito. Ainda não vou ser contratado pela Disney para fazer o Mickey, para desenhar, enfim, ou dar aula de desenho, mas, pô, eu melhorei. Então, se você não tem o costume de dar feedback e vai dar um agora, saiba que o teu primeiro vai ser ruim. Não tem. Isso é de novo, é lógica, 1 mais 1 igual a 2. Desculpa, eu acredito que existe talento, eu acredito que existe uma facilidade para algumas pessoas fazerem umas coisas de outras não, que acaba sendo um conjunto biológico, físico, enfim, psíquico aqui, psicológico, enfim. Mas, cara, para feedback não tem, cara. Para feedback é prática, porque você não tá sozinho. Vamos lá, quando o feedback se faz necessário? Capítulo 2. O trabalho foi bem sucedido? Merece um feedback. Uma nova habilidade precisa ser desenvolvida? Pô, merece um feedback. Quando um problema afeta a organização, merece feedback. Acho que são 3 situações genéricas aqui que ajudam a guiar suas decisões. Obviamente, existem muitas outras situações, né? Quando evitar feedback? Essa é boa. Essa aqui é boa demais. Quando evitar feedbacks? Se você não tem informações suficientes, talvez seja uma hora de você parar e não é evitar o feedback, mas é agendar para daqui a um tempo suficiente de tal forma que você tenha as informações. Como assim, Márcio? Espera um pouco. Traduzindo para você aqui. Tá? Espera um pouco. Às vezes, um feedback pode envolver um fator externo incontrolável. O que é um exemplo aqui que eu gosto? Pô, imagina uma pessoa se atrasou, tá? Só que a pessoa se atrasou porque ela mora numa região onde, cara, tem enchente, onde tem tiroteio, onde, enfim, tem uma série de situações que são externas e você não consegue controlar. Aí você vai querer dar um feedback para essa pessoa porque ela se atrasou baseado no... Olha só, por que tu não pegou o teu colete à prova de balas e saiu no meio do tiroteio? Por que tu não pegou o teu barquinho e conseguiu vencer a enchente? Aí você pode ser ainda seu tamanha... Como é que eu vou dizer? Tô tentando fugir dessa palavra, né? Seu tamanho babaca a ponto de dizer, tal pessoa mora do lado da tua rua e conseguiu chegar aqui. Só que não sabe que na rua do lado não alaga só na rua que você mora. Então, alguns fatores externos, você não é que você vai deixar de falar, mas você não vai apontar isso como evidência. Né? Você vai conversar, você vai entender, mas você não vai dar um feedback corretivo com base em algo que você não consegue controlar, entende? Momento de luto, né? Uma outra situação, né? A pessoa não tá produzindo bem, mas, cara, você sabe que a pessoa perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, faz 4 dias. Aí você vai querer dar um feedback agora? Pô, não, põe a mãozinha no peito, respira e guarda isso pra depois. Né? São situações que
A gente tem que pensar, pensar no outro, né? Pensar muito no nós. Não é só o teu problema que tem que resolver e tu tem que dar um feedback. Existe uma pessoa ali do outro lado também, né? Vamos lá. Esse capítulo fala também de alguns pontos interessantes aqui. Escala de mutabilidade. O que seria isso? Uma escala de facilidade de mudar algo. Então, segundo a obra, segundo esse livro, habilidades profissionais é a coisa mais fácil de explicar, de ajudar alguém a corrigir com feedback. Sei lá, se alguém quer fazer alguma coisa no Excel da vida, enfim, aí você vai lá e ensina a fazer o tal do PROC-V, ensina a fazer ou quer usar uma inteligência artificial para fazer suas tabelas e tal. Você ensina a habilidade de forma rápida. Gestão do tempo também seria algo fácil de conseguir ajudar a pessoa a melhorar. Inclusive, o episódio 1 desse podcast aqui, do Pérolas e Ostras, é sobre produtividade. Então, se você está assistindo esse episódio e não assistiu o episódio anterior, você pode assistir porque tem bastante coisa lá sobre relação à gestão do tempo. Terceiro, conhecimento, que é aprender algo realmente novo, conceitos novos, não só um comando de uma inteligência artificial, um comando do Excel, enfim. Depois, comportamento, seguido de hábitos e traços de personalidade. Ou seja, primeiro que eu falei, o mais difícil de mudar seria traço de personalidade, que segundo a própria psicologia são traços que são difíceis de mudar, eles mudam, como é que é o termo mais correto aqui? Eles mudam em pouca escala ao longo da vida. Né? O traço de personalidade tem pouca variação, era isso que eu estava procurando. Tem pouca variação ao longo da vida. Aí qual é que é a grande sacada aqui do livro? Ele te diz para focar nos 3 primeiros. Então, faz sentido, segundo o livro, você investir bastante em feedbacks que vão mudar habilidades profissionais, gestão do tempo e conhecimento. Eu discordo parcialmente, concordo com os 3 primeiros, mas eu entendo que o comportamento aqui ele não pode ficar de fora. Né? Segundo, ele diz para focar nos 3 primeiros, ou seja, deixar os 3 últimos para fora. Eu discordo, porque eu acho que comportamento precisa entrar. Comportamento, eu acho que é um dos principais pontos que atrapalham tudo. O comportamento, ele na minha visão, ele é fundamental para a vida acontecer dentro de uma organização, tá? E aí, qual é que talvez seja o ponto que não se fala, que é um empecilho para falar de comportamento? O comportamento, ele deve ser atacado num feedback, mas o indivíduo não deve ser atacado. Não entendi, Márcio, me explica? Explico. É o seguinte, imagina que você está dando um feedback para o Márcio, e aí você vai falar assim: Márcio, você é uma pessoa responsável. O indivíduo, a individualidade do Márcio. Márcio, você é uma pessoa responsável. Então você está afirmando que eu sou responsável, que eu sou competente, que eu faço coisas bem feitas. E aí você dá um porém. Porém, quando você atendeu aquele cliente semelhante a Jude, você foi irresponsável. Ou seja, o seu comportamento foi irresponsável, mas você é responsável. Eu não estou atacando o indivíduo. Não estou atacando o teu ego, não estou atacando a tua essência, tua identidade, não estou dizendo que você é um irresponsável, não estou dizendo que você é incompetente, não estou dizendo que você é sem critério. Eu estou dizendo que esse projeto que o Márcio desenvolveu faltou critério. E aí eu até posso utilizar da estratégia de justamente utilizar exemplos anteriores. Márcio, você entregou esse projeto que tem estratégia, você entregou esse projeto que tem estratégia e critério, agora nesse projeto faltou estratégia. A minha interpretação aqui, Márcio, é que você é uma pessoa que cuida muito da estratégia e do critério, mas nesse caso faltou. E aí você pode discorrer a partir disso, obviamente com dados e fatos. Então, acho que esse é um ponto relevante. Você não atacar o indivíduo, você atacar o comportamento. Certo? Espero não ter confundido muito a cabeça, né? Desindividualizar a falha. Esse é um ponto. Já falei sobre isso aqui também. Isso aqui é interessante, né? Cara, antes de acusar alguém de desorganização, se pergunte se aquele estilo de trabalho realmente reduz a qualidade ou apenas é diferente do seu. Porque a gente tem essa mania, né? Faz do meu jeito. Enquanto que a gente sabe que dentro do mundo hoje existe a necessidade de
dar espaço para as pessoas fazer. Eu te digo o que você precisa fazer, agora o como você precisa fazer, eu te contratei para isso, parceiro. Né? Quanto maior nível de liderança, responsabilidade dentro da organização, mais isso se torna uma realidade, ou deveria se tornar uma realidade. Mas também, obviamente, se a pessoa não sabe como fazer, você também tem que levantar a mão e falar: tudo bem, eu tô aqui para te ajudar se você não sabe por onde começar. Né? Aqui, importante, tá? Isso aqui eu gosto muito, né? O que você está falando é sintoma ou é causa? Exemplo mais clássico da vida. Ah, cara, eu estou com febre. Mas por que eu estou com febre? Se você ficar me dando remédio para febre, não vai resolver o problema, porque na verdade eu estou com uma infecção. Então a infecção é a causa da febre. E aí você se questionar quando você vai dar um feedback. Caramba, a Judy foi irresponsável lá com aquele cliente, onde ela foi grosseira com ele, né? Ok. Tá, isso é sintoma ou é causa? E daí você percebe que aquele setor recentemente trocou de líder. E aí você entende, talvez tenha alguma coisa acontecendo ali, a causa aquela explosão da Judy, que foi uma funcionária sempre tão boa, talvez tenha sido porque ela está estressada com um novo gestor, alguma coisa, ou insegurança, porque achou ela que talvez fosse promovida. Tem tanta coisa que pode acontecer que você só descobre se você faz feedback. Se não, você não descobre. Ponto, acabou. Vamos adiante aqui. Você entendeu que você está mudar, né? Enfim. E que mais aqui? Esse resultado é sobre meu ego. Já falamos bastante sobre isso, né? Capítulo 3, como conduzir uma sessão de feedback. Aí aqui, planejar. Você não pode chegar num feedback, né, pensar o seguinte assim, ó, você leu o e-mail da ouvidoria, que a Judy recebeu a reclamação formal do cliente, e aí você levanta na sua mesa e fala: vou falar com a Judy. Aí você vai lá caminhando: ei, Judy, vem aqui, vamos conversar. Não. Você precisa planejar. Você precisa pensar antes. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa se munir de informações para dar um feedback. Certo? E meia hora é melhor que nada. Tá? Se você se preparar por durante meia hora, é melhor do que não se preparar. Acho que esse é um bom insight aqui. Reúna fatos, preveja reações. Imagina, pô, caramba, já tive uma outra conversa com a Judy e sei que a Judy é explosiva. Eu sei que a Judy se fecha. Aí você entende, planeja as reações, imagina como vai ser para isso se preparar. Tá? Logística, de preferência um lugar onde você não vai ser interrompido, né? Enfim, início da conversa, você até pode utilizar um elogio, mas não do jeito de sanduíche, né? Sanduíche não dá mais, né? Já passou dessa época, né? Enfim, se for um feedback positivo, você pode estimular e deve estimular a pessoa a falar. Tem gente que acha que feedback positivo não demora e só feedback negativo demora. Não. O feedback positivo pode durar 1 hora, se você souber conduzir. Só que o que a maioria das pessoas fazem? As pessoas vão dar um feedback de elogio, né, pro Márcio. Márcio, tudo bem? Nossa, que legal esse projeto aí, podcast Pérolas e Ostras, que bacana. Aí a pessoa vai elogiar e acaba. Acho que é um monólogo. Só que você, como gestor, você tem a função de chegar para aquela pessoa e dizer: cara, que legal esse podcast Pérolas e Ostras. Como é que você fez isso? Aí deixa eu te perguntar. Você, como líder, quantas vezes você perguntou para a pessoa que você está dando elogio como ela fez isso? Você tem que dar espaço para a pessoa falar sobre si, falar sobre sua vitória. Pô, deixa aquela memória ali se manter, reforçar, marcar para que ela se lembre daquele momento. Pô, o gestor não lembra. Porque senão fica aquela coisa de que quando vai ter um feedback corretivo, senta 1 hora na sala, e quando vai ter um feedback positivo é 10 minutos e tchau, que a gente tem tanta coisa para resolver. Então, esse é um ponto. Adiante. Escuta ativa. Isso aqui merecia um podcast só para isso, talvez em algum momento vai ter.
ver os sinais não verbais, né? A pessoa mordendo o lábio, a pessoa piscando sem parar, mexendo perna, fazendo tique na caneta aqui sem parar também. Enfim, tudo isso são pontos. Que mais aqui? Tem uma sugestão aqui do capítulo que logo na sequência eu já gosto de quebrar aqui. O livro fala, é importante isso também, né? Para você não aceitar tudo que está escrito nos livros de forma gratuita. O livro fala, a recomendação é que você faça o feedback 1 a 1, sem mesa na frente. Só cadeira com cadeira. E aí eu penso, olha, tipo assim, isso na cultura brasileira eu acho tão, pelo menos na minha experiência corporativa, meio... Pode até ser bacana, e eu não esteja vendo o bacana disso, mas meio inadequado, né? Não parece que funciona. O que eu gosto bastante da feedback é no L da mesa, sabe? Tá na mesa, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com a minha mão. Aqui, vai ser melhor. Tá no L da mesa. Alguém senta aqui e alguém senta no outro braço. Então alguém senta no meu braço direito aqui e alguém senta no meu braço esquerdo. E aí fica as duas pessoas próximas, você consegue ter a visão do corpo da pessoa, mas não fica aquela coisa de frente, assim, quase como um embate, sem uma mesa pra pessoa se escorar. Aí a pessoa tá acostumada a trabalhar com a mesa, elas não sabem onde botar a mão, aí você tem que deixar a pessoa à vontade e a pessoa já coloca numa posição desconfortável. Não me parece adequado, tá? Por isso que, enfim, trouxe essa contribuição extra aqui, que vai no detalhinho da prática mesmo aqui, né? Que mais? Aqui já falei sobre isso. Substituir o feedback sanduíche por perguntas de descoberta, né? Aqui dá para fazer também uma outra conversa em algum momento só sobre investigação apreciativa, que é sobre tem dois olhares, né? Eu posso fazer dois tipos de pergunta, que é a pergunta inquisitiva, né? E a pergunta, eu chamo investigadora, mas dá para ir na mesma linha do apreciativo. A pergunta investigadora, eu quero saber o que aconteceu. A pergunta inquisitiva, eu quero saber quem fez. É mais ou menos o seguinte, cara, quebrou um copo, né? Qual é a pergunta inquisitiva? Quem é que foi que quebrou? Quem foi que fez isso? Pô, eu tô procurando um culpado, é uma inquisição. Quem é a bruxa que eu vou queimar aqui na inquisição? Enquanto que na pergunta investigadora, cara, o que aconteceu aqui? Eu realmente não sei. Eu só sei que tem um copo quebrado. Como ele se quebrou, eu não sei. Quem é que pode me ajudar a entender para que isso não aconteça mais? O que tem de aprendizado? O que tem de ruim? É uma pergunta que eu quero investigar, eu quero descobrir o que está acontecendo. E não procurar um culpado. Então, essa é uma estratégia de pergunta de descoberta. Aqui tá... Anotar os principais pontos que você quer falar, senão você pode se perder no calor da conversa, isso é básico. Parafrasear funciona muito bem. Tá, então deixa eu ver o que você disse, Márcio. Você disse, então, que você acha melhor que as pessoas não sentem de frente a frente, é isso? Você parafraseia o que a pessoa está dizendo para ajudar ela a... Não é nem ajudar ela, para mostrar para ela que você está prestando atenção nela, mas também que você... Mas também para você, na verdade, gravar o que a pessoa disse. Porque existe uma tendência muito grande da pessoa começar a falar tanto que você começa a pensar lá no boleto que você tem que pagar, porque nas crônicas de Nárnia lá, você viaja para um outro mundo, enfim, e aí você se perde. Eu botei uma foto aqui, que é... Essa aqui é a tabela que o livro traz como sugestão de utilização e planejamento de uma sessão de feedback. Então perceba que o livro ele vai ser extremamente detalhista. Aí a minha discussão é, será que precisa de um negócio tão detalhista assim? Logo que eu coloquei isso aqui, enquanto eu estava dando Ctrl V, aqui dentro do Markdown, eu pensei o seguinte, esse tipo de coisa não precisa. No momento seguinte eu comecei a refletir. Tá? Eu não vou ler aqui, tá? Você pode dar um pause e ler o que está escrito aqui, minha intenção não é fazer essa. Mas só para você ter uma noção aqui do caso da Judy e do TI que eu falei anteriormente, que talvez seja interessante você fazer uma ou duas vezes um negócio tão detalhado. Assim. E provavelmente que a partir da terceira vez, você não vai precisar de tanto detalhe, porque você já, como diz na linguagem das ruas, você já pegou as manhas.
E aí você talvez, pro teu contexto de negócio, a sua tabela de planejamento, ela não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quase 12 ou 13 itens. Ela tem 4 pontos que pra ti fizeram sentido e pra ti funcionou assim. Aí daqui a pouco, daqui a 6 meses, você mudou de empresa, você mudou de negócio, você mudou de cargo, aí você pode voltar aqui de novo, dar uma olhada aqui nesse conteúdo e você avaliar se precisa incluir algum tema novo. Então, quando eu coloquei essa imagem aqui, eu pensei, não precisa, tá louco, isso aqui é um exagero. Depois eu pensei, talvez pra gurizada que tá começando, ou pra alguém que tá com dificuldade, seja interessante. Então, fica aqui minha humildade aqui em reconhecer isso. Capítulo 4, que é desenvolver o plano de ação e de acompanhamento. Eu já falei sobre isso, focar na causa e não no sintoma. Por que é importante desenvolver um plano de ação? Faltou falar isso, né? Você deu o feedback. E aí? Cara, tem que ter um plano de ação, você tem que sair com alguma ação daquilo. Dificilmente algo é corrigido no feedback. Isso é um ponto interessante. Dificilmente algo é corrigido no feedback. O feedback ele serve como um ponto de partida para uma jornada de correção de rota de algo que quer ser mudado. Beleza. Aqui, plano de ação. Especificar os passos. Quais são os próximos passos depois que houve essa conversa? E aí você precisa colocar isso, né, em termos claros. O colaborador deve entender, gestor deve entender, deve ficar claro para os dois. E aí depois que acontecer, tem um ponto muito importante. A gente vive numa época de fobia à microgestão. E eu sou a favor. Eu sou a favor dessa fobia, desse medo. Porque microgestão é um negócio ruim pra caramba. Imagina eu comecei a gravar o podcast aqui e alguém vem com uma demanda aqui. E aí, Márcio, como é que tá isso, esse projeto? Não terminei, porque eu tô gravando o podcast. Mas enfim, alguém fica aqui toda hora perguntando como é que tá a coisa. Eu não consigo trabalhar? Porque eu só fico respondendo. Isso é microgestão. Todavia, no entanto, follow-up não é microgestão. Porque se não existe um acompanhamento, uma mensagem de, sei lá, aí obviamente cada mercado é um mercado, mas de 2 em 2, 3 em 3 dias, uma vez por semana, como está a evolução daquele projeto? Como estamos na evolução desse documento? Como estamos no ABC? E a partir disso, se você não tiver isso, você não consegue saber se está evoluindo ou não. Né? Então, é importante separar essas caixas. Follow-up é uma coisa, microgestão é outra. Importante destacar também que feedback não resolve todos os problemas da companhia. Ele é importante, mas não resolve tudo. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Muitas vezes tem muitos líderes que eu já cruzei por aí que acham que a responsabilidade do feedback é do RH. Não, porque é o RH que tem que dar feedback, né? Não, RH... Não, tá? A responsabilidade do feedback é do líder. A responsabilidade do feedback é do líder. O RH vai te apoiar nisso. Inclusive, em algum momento, o RH pode ser uma testemunha. Como, por exemplo, você tentou dar um feedback para a pessoa, não funcionou. Aí você aplicou outro feedback na pessoa, não resolveu. E aí você pode chamar o RH, nesse caso, como uma terceira força ali nesse círculo do feedback, que vai servir como uma espécie de testemunha até para te ajudar a ver ponto cego. Porque talvez você olhe lá para o seu feedback, você acha que está matando a pau, você está dando um feedback de porcaria. Pode ser. Né? Talvez você ache que está... Né? Sabe aquela pessoa que está cantando? É o melhor exemplo que eu conheço. Aquela pessoa que está cantando, que acha que está desafinado. Está assim, ó. Cantando melhor que a Adele, que a Whitney... Houston, enfim, qualquer grande cantor aí, sei lá, acho que tá matando a pau, e aí depois, quando se escuta na gravação, meu Deus do céu, que horror isso aí. Meu Deus, desliga isso que eu não me aguento mais me ouvir. Às vezes é você achando que tá matando a pau e você tá desafinado pra caramba. E aí você só percebe quando você se enxerga depois, porque de dentro da garrafa, mais uma vez, você não consegue enxergar o seu rótulo. E às vezes você pode ter o RH tanto para te apoiar, para você reconhecer seus pontos cegos, mas também como testemunha. Que aí depois, se acontecer de você chegar, RH, me ajuda aí, tu viu que eu tentei,
Cara, fiz meu melhor aqui, tentei apoiar essa pessoa no desenvolvimento, não dei, registrei que tentei desenvolver, não desenvolveu, agora, cara, abre a vaga aí porque essa pessoa não tem mais condição de ficar na minha equipe. Ou troca de área, né? Faz um job rotation aí porque aqui não tem mais espaço comigo. Então, e o RH nesse ponto pode ajudar. Mas de quem é a função do feedback? Do líder. Acabou. Tá? Adiante. Aqui os básicos, né? Cara, o próximo, você saber qual é o próximo passo, que data vocês vão revisar, de preferência uma métrica observável, uma métrica que você consiga mensurar. Se é um comportamento, talvez uma nota NPS seja interessante, ou um TNPS. Se a nota se o resultado, se é um feedback de resultado de vendas, a métrica mais fácil de ser observada é número de visitas, número de conversões, ou propriamente número de vendas, mas você colocar uma métrica observável para conseguir acompanhar a evolução daquela pessoa em relação ao que você está trazendo para ela. Essa pergunta é muito boa, tá? Principalmente em reunião de follow-up de feedback. Então você fez o feedback, foi lá, sentou, fez, planejou, colocou tudo em ação, e aí você volta e depois você pergunta: como você acha que está o seu progresso? Essa pergunta ela é muito boa para fazer acompanhamento, tá? O que mais eu tenho aqui? Sim. Você está reforçando o progresso ou está cobrando perfeição? Eu gosto muito de diferenciar. Perfeição é uma coisa, progresso é outra. Lembra do exemplo dos vasos, do estudo dos vasos? Problema de você buscar perfeição é que você não alcança a perfeição. Na minha crença, ela não existe no mundo dos homens. Então, o que eu busco, então? Progresso. Você busca progresso ao invés de perfeição. Você não quer o melhor colaborador do mundo. Você não quer o melhor vendedor do mundo. Você quer um vendedor que seja um pouquinho melhor do que ele foi ontem. Porque se você tiver isso todos os dias, aí você chega na excelência. Excelência é algo alcançável. Agora, perfeição, não. Adiante. Deixa eu baixar o ar-condicionado aqui. Eu consigo nomear o impacto disso no nosso... Pô, caramba, olha só. Cliente que a Jude fez um atendimento ruim lá atrás, impactou em perda de 20% de receita porque era um dos principais clientes que a gente tinha. Então, você consegue mensurar isso e mostrar para o cliente? O que mais tem aqui? Aqui, frase de reconhecimento específico, você fez X em Y, isso gerou Z. Uma estratégia também bem prática aqui, talvez seja útil para você se está começando. O que mais aqui eu tenho? Próximo capítulo, se eu não me engano, é o penúltimo. Aprenda a lidar com situações difíceis. O que acontece? Nem todo feedback é barbada, né? A maioria dos feedbacks vai ser mais fácil do que você imagina, porque a tua imaginação normalmente é desastrosa como a da maioria das pessoas. A gente acha que vai dar um feedback, meu Deus do céu, vai cair o mundo. A pessoa cria um cenário que a pessoa vai, enfim, subir na mesa, vai quebrar a cadeira. São medos que não se realizam, vamos assim dizer, tá? Porém, tem os difíceis sim. Tem aquele colaborador explosivo, tem aquele colaborador que se fecha e não fala nada, tem, enfim, diversos desafios, inclusive temas de feedback, que são bem desafiadores, tá? Que talvez em outro momento até possa conversar alguns sobre eles aí, mas vamos lá. Funcionários que não falam, o que a gente faz? Cara, deixa ele pensar, dá espaço, pede contribuição específica, são algumas estratégias para fazer essa pessoa falar. Não apressa essa pessoa. Normalmente as pessoas que são mais caladas, quando você aperta, ela se fecha mais. Então, o que isso você precisa dar espaço, convidar, segurar a mão, vem junto, certo? Já os explosivos, bacana pedir o ponto de vista deles primeiro, né? Porque se a pessoa tiver com raiva, né, enfim, a capacidade cognitiva dela vai diminuir e tu não vai conseguir. Quando a gente tá com raiva e medo, recursos biológicos do nosso corpo, inclusive da atividade cerebral, eles são recrutados. Significa que a gente pensa menos. E o que você não quer num feedback é alguém não pensando. Então, não é eliminar as emoções do feedback, mas é não colocar lenha na fogueira, é acalmar. Acalmar as emoções para que você quer conexão emocional, você não quer emoção à flor da pele, né? Vamos lá. Pessoas de alto desempenho.
né? Lembra da perfeição em progresso? Você vai dar um feedback para uma pessoa que, pô, faz 30% do teu resultado. Uma pessoa, 30% do teu resultado. Uma equipe de 10. Caramba, bicho, é uma pessoa que está entregando por 3 pessoas. É uma pessoa de alta performance. Aí a pergunta é, cara, tu vai chegar para ela e falar, tá tudo muito bom, hein? Mas não bateu a meta de mix. Pouco de produto. Caramba, tudo bem que ela tem que bater a meta de mix de produto. Mas, cara, olha o que essa pessoa tá entregando no resultado de 3 pessoas, parceiro. Não fica procurando pelo em ovo, entendeu? Pô, conversa bastante sobre os temas, e aí depois no finalzinho, talvez em algum momento você fala. Inclusive, olha só, eu sei que, pô, tu já tá top em todos os indicadores, mas eu faço o desafio aqui de também ser muito bom aqui no mix de produtos por ABC, enfim. Aí existe toda uma narrativa que depende do contexto do negócio, e isso depende de situação para situação, tá? Um outro ponto é cuidar, porque normalmente pessoas de alta performance, elas estão muitas vezes sacrificando coisas da vida pessoal. E aí, dependendo da situação, pode ter uma janela ali onde é importante você entender a pessoa, a realidade dela, mas também entender que aquela pessoa talvez pode abrir uma porta de Pandora ali, cara, uma caixa de Pandora, e talvez vir, cara, um desabafo. Um desabafo de eu não aguento mais. Caramba, eu não aguento mais fazer isso porque nunca tá bom, porque não sei o que, eu sou a melhor, eu entrego por 3, e ainda assim, cara, tal, e eu não vejo meu filho, eu não vejo meu marido, e eu não vejo minha esposa, e assim vai indo. Cara, então você tem que tomar cuidado, porque toda conversa com alguém de alto desempenho pode ter essa questão lá dentro. E aí você tem que também estar atento e também ter recursos como líder para poder apoiar aquela pessoa, de entender, cara, então olha só, o que você tá fazendo? Você tá começando às 7 e, pô, cara, olha só, tu já é excelente, cara. Pô, começa às 9, cara. Enfim, você entender a pessoa, técnica de gestão de tempo, talvez. Porque aquela pessoa tá sendo excelente, mas não tá sendo produtiva. Ela tá ocupada, mas ela pode ser mais produtiva. O episódio 1 do podcast que pode te ajudar, talvez também. Isso. E se for um feedback pro chefe, que é desafiador também, é pisar em ovos. Né? Que é ele fala bastante aqui, né? Tem acho que é uma das outras obras aqui que eu revisei, ela fala bastante sobre isso, que é você cuidar para ir fazer um feedback com o chefe, com o gestor, levantar fatos e dados, mas não a ponto de parecer um dossiê. Não a ponto de parecer um dossiê onde você tá acusando ele, tá aqui as provas, você é culpado do seu crime, né? Obviamente você tem que trazer dados e fatos, mas existe tato. O ideal seria dizer o seguinte pra ti, né? Cara, pode falar com o teu gestor, porque o gestor é uma pessoa que é madura, porque tem tempo de empresa, porque provavelmente já é mais experiente que você, porque sabe de feedback, porque não vai levar pro coração. Eu adoraria te dizer isso, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas no mundo corporativo, nem no mundo corporativo, mas no mundo, né, que não tem essa maturidade emocional. Então, o recado mais inteligente aqui é cuidado, pise em ovos. Tem um exemplo aqui, né, que é um outro caso, que é o caso do Bill, que seria alguém de alta performance. E esse Bill, ele trabalha numa linha de produção, mudaram um sistema e o que demorava um dia passou a demorar 3 dias. E a vida do Bill ficou um desastre, porque a linha de produção começou a atrasar, o que ele produzia em 30 dias, ele está produzindo em 10 agora. E os pedidos não param, enfim. E aí ele precisou se adequar, precisou entrar mais cedo, sair mais tarde, porque alguém fez alguma coisa que podia ter sido evitado se tivesse falado com ele, porque ele tem conhecimento de negócio. Então, essa é uma pessoa que foi prejudicada por um erro da companhia, e quando você vai dar o feedback para essa pessoa, ou vai ter um feedback com ela, sobre talvez um temperamento explosivo que ela está tendo, vai vir uma ressalva de que talvez ela tenha até, entre aspas, razão no sentimento que ela está tendo de indignação, e você precisa fazer a gestão disso. Né? E aí você tem que tomar todo um cuidado, tanto para cuidar da pessoa, tanto para reconhecer o erro, a falha da companhia, de ter feito uma mudança de sistema. Então é um exemplo um pouco mais complexo que traz aqui no livro. Eu julguei interessante trazer esse ponto específico aqui para alertar que esse tipo de coisa pode acontecer também. Beleza. De tudo aqui que eu falei, eu acho que tem uma coisa que não foi dita no livro que é muito poderosa, tá? Que eu chamo aqui de técnica FCI, tá? Que é fato, comportamento, impacto.
Eu entendo que o livro ele traz um monte de conceito e talvez você que está me escutando aqui aprendeu bastante ou relembrou bastante coisas que você não lembrava nesse contexto do feedback. Porém, isso aqui para mim, vamos dizer assim, cara, Márcio, não sei por onde começar. Faz um feedback com FCI. Fato, comportamento, impacto. Vamos lá pro fato. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Quebrou um copo. Tem um copo quebrado aqui. Quando que quebrou? Bom, ontem quando eu saí, o copo tava ok. Hoje, quando eu cheguei, o copo tava quebrado. Então você sabe que o copo quebrou no intervalo dos 18 horas até as 8 da manhã. Então aconteceu alguma coisa ali, isso é o fato. Qual é o comportamento? Pô, cara, a pessoa chegou 6 da manhã e, enfim, não viu o que aconteceu. Né? Ela chegou e escondeu o copo ali, enfim, porque ficou com medo de alguma coisa. Né? Pô, qual é o impacto disso? Cara, a gente não sabe o que aconteceu, a gente perdeu a confiança. Seria muito mais importante se você chegasse e falasse que, pô, eu cheguei aqui, tem um copo quebrado, e aí, enfim. O que eu quero dizer com isso é, talvez isso não tenha sido o melhor exemplo aqui, porém, quando eu vou no fato, digo comportamento e digo impacto, eu tô sendo muito específico e não tô atacando o indivíduo. Qual é o fato? Existiu uma reclamação do cliente para Judy, aquele exemplo primeiro que eu trouxe. Qual é o comportamento? Cara, a Judy foi grosseira com ele. Porque houve a reclamação do cliente, e nesse caso específico, o livro ainda cita que os colegas ao entorno dela viram o quão grosseira ela foi com o cliente. Qual é o impacto disso? O impacto é perda de 20% de receita, porque aquele cliente representava muito. Entende por que você não pode mais fazer isso? Entende qual foi o fato? Cara, aconteceu isso. Ou, enfim, o teu comportamento diante disso foi o quê? Foi isso. Qual é o impacto? E aí você diz o que a pessoa precisa fazer. Você diz qual é o comportamento. Por isso que eu falo que comportamento tem que entrar naquela lista lá que eu falei anteriormente. Porque ele está diretamente envolvido em boa parte das coisas do dia a dia. Tirar de fora não fez sentido para mim quando eu fiz essa leitura aqui. Outro ponto importante quando você vai fazer feedback. Eu gosto muito da frase do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, onde ele fala que um pedido só é um pedido se ele pode ser recusado. Imagina o seguinte, você está aqui comigo e você fala, Márcio, eu tenho um pedido para te fazer. Você pode me dar um chimarrão? E eu tô com o chimarrão na mão aqui e eu falo, não posso, porque eu não divido o chimarrão, porque enfim, tal, ABC. Ou eu posso dizer que posso. Só é um pedido se eu posso recusar. Se não, é sim uma ordem. E, cara, no mundo corporativo existe ordem. Existem coisas que não são negociáveis. Olha só, eu preciso que você vá lá, faça isso e faça isso. Cara, não é um pedido. Um pedido pode ser recusado. Não é um pedido de, se você puder, você pode. Não posso. Então, acho que é interessante, e talvez não exista espaço sem melindre no mundo corporativo para se entender isso que eu estou falando de uma forma madura. E aí talvez uma frase que talvez pode, não sou muito fã dela, mas talvez ela ajude. Aqui seria, cara, isso aqui é um pedido que você não pode recusar, tá? Eu tô te pedindo, eu preciso disso, isso, tal hora. Né? Não tem um pedido que não pode recusar. Porque as pessoas ainda têm o seu ego muito machucado quando alguém te manda fazer alguma coisa. Eu entendo que você receber alguém... Olha só, eu preciso que você faça algo. Estou te mandando ir lá. Essa frase soa feia, né? É agressiva. Fica mais interessante, eu preciso que você vá lá, faça isso. Mas não é um pedido, porque o pedido pode ser recusado. Então esse é um ponto que eu julguei válido aqui trazer de fora. Né? Algumas sugestões que se dá aqui para a questão de feedback ao gestor, né? Pô, cara, eu estou trazendo um arsenal de provas, eu já falei isso, né? Ou estou realmente trazendo alguns dados e fatos. Como esse meu comportamento, né, do meu chefe impacta o resultado final que ele mesmo busca. Que aí você pode entender e tentar ser a pessoa que está mostrando um ponto cego para ele. Né? E aí, por último aqui, isso aí, né, o clima favorável, que é o capítulo 6,
Aqui tem bastante espaço para falar de segurança psicológica, mas eu não pretendo me aprofundar, mas em essência, né? Cara, segurança psicológica é você poder falar para as pessoas que você errou, né? Sem tomar pangada. Você vai sofrer as sanções punitivas necessárias se for alguma coisa que, sei lá, envolve algum, né, um roubo, alguma coisa. Mas, cara, fora coisas éticas e morais, cara, você errou tentando acertar. Porque você não acorda pensando, hoje eu vou errar 10 e-mails sem anexo. Hoje eu vou errar aquela... Não, a pessoa tá lá tentando acertar. Se ela não tá acertando, tem algum motivo. Você, como gestor, tem que entender qual é esse motivo e ajudar. E quando ela erra, se você ficar batendo na cabeça dela quando ela erra, ela vai aprender a esconder o erro. Porque ninguém gosta de apanhar. Então, tem muita coisa para falar sobre segurança psicológica, mas eu acho que aqui tem já bastante coisa para você, se não conhece o tema, se familiarizar. Eu gosto muito dessa... Eu trouxe aqui ipsis literis, né? Para ir para o encerramento já do nosso podcast. Os profissionais para quem você trabalha devem saber como estão se saindo todos os dias. Olha só. As pessoas com quem você trabalha precisam saber como você está indo. Como elas estão indo. Pô, cara, como é que eu sei se estou no caminho certo? Primeiro, porque não tem mapa. A gente tá em 2026, bicho. Cara, quem é que imaginou que em 2026 eu ia estar gravando um podcast onde eu faço uma transcrição, onde digita automaticamente aqui no meu Word, onde eu pego isso, jogo no agente de inteligência artificial, que gera esse markdown aqui, eu corrijo o markdown e venho gravar um podcast contigo. Do meu escritório aqui. Que casualmente fica na minha casa. Poxa, bicho, cara, a vida é muito rápido, entende? E a inteligência artificial de um ano atrás para agora, cara, é totalmente diferente e ela tem um potencial de mudar mercados. E como é que eu sei que eu tô no caminho certo se não tem mapa? Né? Eu gosto muito da frase, pô, não existe especialista em coisa nova. E se o mundo do trabalho hoje tá praticamente todo dia com coisa nova, eu preciso saber, eu preciso conversar com as pessoas. O que você acha? Eu preciso saber se eu tô indo no caminho certo. Preciso ter feedback. A Teresa Mabil, ela tem um trabalho bem grande, que deve aparecer numa das outras revisões, porque eu sei que tá num livro que eu já revisei aqui, que ela fala do poder das pequenas conquistas, que é quando a gente tem a evolução do dia percebida através de pequenas conquistas. A gente tem dias produtivos, a gente entrega mais quando a gente tem pequenas conquistas no dia a dia. E se as pessoas não sabem que elas estão acertando, como é que elas vão acertar? Como é que ela vai perceber essa pequena conquista? Então aqui que entra o trabalho da Teresa Mabil e falarei sobre ele em outros episódios. Tá? Que mais aqui? Enfim, é uma arte, né? Feedback é uma arte, né? Envolve sentimento, improviso. Você vai planejar, mas na hora vai vir coisa que você não colocou na pauta e você vai ter que lidar com isso. Planejamento, emoção, pensamento crítico. Enfim, o feedback envolve muita coisa. Que mais aqui? Basicamente é isso. Tem a visão geral aqui, deixa eu encerrar. Então, vamos lá, recapitular tudo que a gente falou hoje aqui. Pô, feedback é repetição. Você só vai ficar bom se você fizer sempre, repetir. Evitar a armadilha de a gente se entende no olhar. Feedback precisa existir, tá? E se você não colocar na agenda, não vai acontecer. Esse é um outro ponto que eu não falei o episódio inteiro. Se você não colocar na agenda, não vai acontecer, porque a vida vai te engolir. Ou você coloca feedback na agenda, ou você não vai fazer. Diferencie comportamento de identidade, falei isso também. Prepare o feedback, né? Te dei a sugestão do FCI, mas tem uma sugestão aqui bem elaborada do exemplo da tabela acima do caso da Judy, né? O feedback one-on-one é um espaço sagrado, então respeita. Pô, cara, assim, cara, não deveria ter mais de uma ou duas pessoas que você atenderia o telefone durante o feedback. Então, por exemplo, você está dando feedback para alguém, cara, deve ter uma ou duas pessoas que você deveria atender em toda a organização, né, se te ligassem. Sei lá, tua mãe te liga, um evento pessoal, e aí você atende, desculpa, é minha mãe, né, eu vou atender porque eu atendo minha mãe, né, enfim. E o segundo é o teu gestor ou o teu diretor nacional. O resto você não atende enquanto está na reunião de feedback. Isso é respeito com o teu colaborador. Conversas explosivas, esperar a raiva passar. O plano de ação exige próximos passos e follow-up não é microgestão. No elogio,
peça para a pessoa falar como ela conseguiu fazer aquilo. Cara, esse é um dos principais pontos hoje em dia que eu vejo que ninguém faz isso e funciona muito, né? Não usar o feedback para amolecer e fazer o tal do sanduíche, né? Segurança psicológica é criar um ambiente aqui onde os erros aparecem sem medo de punições, mas com a clareza de que alguém vai te ajudar a levantar se você cair. Pô, essa definição de segurança psicológica eu acho boa, né, cara? Ensaios mentais podem te ajudar a prever reações e preparar argumentos. Isso é um ponto, tá? O livro ele fala bastante sobre ensaiar feedback. Nem sei onde é que tá o livro, tá aqui. O livro, ele fala bastante, ensaio, feedback. E enquanto eu tava lendo e falando, pensando, cara, isso aqui é uma realidade americana. Bicho. Eu fui lendo e fui sentindo assim, cara, ensaiar feedback? Não, né? Pô, eu fui lendo e pensando assim. E aí, quando eu fui colocar aqui as anotações, eu falei, o ensaio mental é produtivo, é você se imaginar no feedback, o que eu faço isso, se eu faço aquilo, pode até ser, enfim, numa tabelinha ali, enfim, você fazer... Eu funciono muito no papel, porque o digital me distrai, então eu gosto do papel porque ele me ajuda a manter a atenção no presente. Acredito que você pode experimentar essa técnica e se fizer sentido continuar com ela, mas o ensaio ele pareceu meio trouxa assim pra mim, sabe? Mas depois eu fui né, mastigando as palavras e fui entendendo que talvez para as primeiras experiências de feedback seja interessante. Principalmente se você está se sentindo, como é que eu vou dizer, muito inseguro, muito insegura, mas de preferência que talvez você tenha alguém, um par, para fazer um roleplay, né, um ensaio com alguém do seu lado. Tudo bem, você finge que... vou fingir que vou dar um feedback pra ti, tá? Você finge que é uma pessoa assim, assim, assado. Aí você vai lá como se fosse num workshop praticando realmente. Eu acho que talvez isso tenha valor, tá? Então, mudei de ideia desde o momento que eu fiz a revisão até a hora que eu tô gravando o podcast aqui, tá? Então, o RH não vai fazer feedback, quem tem que fazer o feedback é o líder. E por último, né, cara, o feedback pro chefe, se necessário, ele não tem que atacar o ego, né? Você precisa pensar no negócio. Certo? Acredito que é isso. Alguns pontos centrais aqui, que já falei basicamente sobre tudo isso, mas deixar aqui na tela se você quiser ir lendo. Agora sim, encerrando essa revisão do livro Feedbacks Produtivos, Sua Carreira em 20 Minutos, da Harvard Business Review Press. Faltou Press antes aqui. Maravilha. Eu gostei muito de fazer essa revisão. Espero que você tenha gostado do podcast. Existem muitos outros temas sobre feedback para serem falados. Inclusive, tem um aqui que eu não sei se eu vou fazer, eu vou ver ainda, que é esse outro livro, também da Harvard Business Review, só que ele é muito mais extenso, né? A gente estava falando aqui de um microlivro de 100 páginas, aqui eu estou falando de um livro realmente de 200, que ele reúne 19 artigos, então seriam 19 tópicos. Enfim, não sei como é que eu faria isso. Talvez se você acha que faz sentido eu fazer mais um episódio sobre a arte sobre esse livro, a arte de feedback, para complementar esse, para ir mais a fundo, deixa eu saber nos comentários. Além disso, eu quero te agradecer, olhar para o meu post-it mais uma vez e fazer o protocolo de rede social. Lembre-se de curtir o vídeo, seguir o canal, comentar. Me diz aqui, deixa um comentário aqui. O que eu não falei sobre feedback que era importante ter falado? Ou ainda, qual foi talvez a situação mais inusitada que você já passou num feedback? Eu fui dar um feedback e deixa eu saber a sua história, que essas histórias são muito interessantes de saber aqui nos comentários. E também compartilhe. Compartilhe com a sua equipe, compartilhe com seus colegas e principalmente, talvez você possa compartilhar com o seu time de líderes ou as pessoas com quem você quer estar desenvolvendo e fazer aqueles grupos de estudos. Manda o episódio para a pessoa e a pessoa vê o episódio e numa reunião seguinte vocês falam: e aí, o que vocês acharam do episódio do Pérolas e Ostras sobre feedback produtivos? A partir dali pode nascer uma conversa muito rica, porque sempre existe um excelente capital intelectual nas organizações. Só que às vezes a gente não abre espaço para esse capital intelectual aparecer. E talvez aqui seja um start. Então, da minha parte, eu quero te agradecer. Obrigado por ter escutado até aqui. O nome é Márcio, esse é o podcast Pérolas e Ostras. E te vejo no próximo episódio falando aqui sobre novos temas com novas obras a serem revisadas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!